Bom dia, turmas do terceiro ano. Na aula de hoje, a gente vai ter um papo até rápido. Eu quero conversar com vocês sobre duas coisas, sobre as notas de vocês e também sobre o conteúdo que a gente vai discutir no terceiro bimestre, certo? Vocês já devem ter percebido que a gente está no terceiro bimestre. O terceiro bimestre começou com as revisões para o simulado que vocês fizeram. Então, a gente já tem aí um tempo de terceiro bimestre que foi percorrido e a gente não discutiu ainda propriamente o assunto que foi planejado para esse bimestre. Então, a gente está um pouquinho atrasado para melhorar, porque eu também dei uma sumida nos últimos dias. Eu tive algumas questões familiares que me ocuparam e eu não pude me dedicar às atividades de trabalho, mas estou de volta. E aí, acaba que esse bimestre vai ser um período menor, né? A menos que eu consiga de fato repor as aulas de vocês, mas mesmo assim a gente já tem bastante tempo percorrido. Então a gente vai ter um conteúdo que a gente vai ter que trabalhar em menos tempo. Mas tudo bem, a gente tá, desde que começou o ano, né? Sempre tentando acertar aí o ritmo, principalmente depois que começou o isolamento social, que a gente começou com as aulas remotas. Então, agora não vai ser diferente, né? A gente vai tentar se organizar para ver o máximo possível, mas também com qualidade, sem correr com conteúdo, para vocês entenderem o que a gente conseguir trabalhar aqui, certo? Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês, lá na página 282, que é onde começa o capítulo 12. Nesse capítulo, a gente vai ter algum material que vai dar base para a nossa discussão do terceiro bimestre, que é uma discussão sobre globalização na perspectiva da sociologia. Como vocês já devem ter percebido, quem já é meu aluno há mais tempo, a gente não trabalha necessariamente o conteúdo do capítulo todo ou se prende totalmente a esse conteúdo. Eu uso outros materiais que auxiliam a discutir o tema do bimestre. Então, o livro ele é uma ferramenta, certo? Que vai ajudar a gente a trabalhar esse tema da globalização na perspectiva da sociologia. Mas a gente vai trabalhar também com outros materiais. Inclusive, na aula de hoje, vocês vão fazer uma atividade baseada no material que é um texto que eu tirei do site Politize, e vocês vão ler esse texto, fazer o glossário e enviar para mim, certo? Para já começar a se familiarizar com a discussão da globalização. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, mas a gente já estudou globalização em geografia, a gente já estudou isso em história. Com certeza, vocês provavelmente já viram, né? Na verdade, não com certeza, mas provavelmente vocês já discutiram esses assuntos em outras disciplinas, mas a perspectiva sociológica ela traz um outro tipo de discussão, um tipo de discussão que vai trazer alguns questionamentos sobre a globalização e também tentar desenvolver em vocês uma capacidade de se posicionar a respeito de determinados aspectos desse processo, né, que ainda faz parte da nossa vida atualmente. Então, lá na página 282 vai começar o capítulo que se chama Globalização e Integração Regional. Então, eu peço que vocês deem uma olhadinha nessa abertura do capítulo, da página 282 e 283. Também não deixem de dar uma olhada na cronologia, né, nessa pequena linha do tempo que aparece na página 284. Ela é bem legal para a gente se situar dentro da história, né, de que períodos a gente está falando quando a gente está falando de determinados assuntos. Todos os capítulos do livro de vocês têm essa cronologia, é sempre bom dar uma olhadinha nela, tá? Bom, então, para não só, né, falar tão superficialmente assim, quando a gente está falando de globalização, a princípio é importante entender que estamos falando de um contexto onde as relações das pessoas que vivem no mundo, elas começam a acontecer de uma forma mais aproximada, onde as barreiras entre os diferentes países
elas começam a se apresentar como barreiras menos rígidas. Então, quando a gente está falando de globalização, a gente está falando da possibilidade de interlocução entre pessoas de diferentes lugares, entre economias de diferentes países, certo? A gente está falando aí também do desenvolvimento de tecnologias que possibilitaram essa conexão entre essas pessoas, que possibilitaram o trânsito de bens e de pessoas de diferentes partes do mundo de uma forma mais rápida, de uma forma que facilita a comunicação entre diferentes contextos sociais. Então, a globalização ela não é um fenômeno simples, ela é um fenômeno que vai abordar diferentes aspectos, vai abordar questões econômicas, questões políticas, questões culturais, né, que tem a ver com o quê? Com com esse contato maior, né, com essa aproximação de diferentes populações de origens diferentes dentro do globo, né, de países diferentes, de regiões diferentes. Então, ela tem a ver com o processo de desenvolvimento de tecnologias, né, de transporte, de comunicação, mas também tem a ver com interesses econômicos, com formato de economia que o sistema capitalista propõe. Então, é muito interessante para quem não acompanhou a discussão anterior sobre capitalismo, dê uma revisada sobre isso, porque é importante para a gente ter essa base para entender melhor quando a gente está falando de globalização, certo? Então, a aula de hoje é mais só uma introdução para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar nesse bimestre. Eu não vou me estender mais por muito tempo. Só quero pedir que vocês leiam o texto que está anexado nessa postagem, que é o texto do site Politize. Eu vou mandar para vocês. Leiam esse texto, façam o glossário. Por que é importante fazer o glossário? Para vocês entenderem melhor o conteúdo do texto e já irem se aproximando, né, da discussão, para que quando eu passar a próxima aula, vocês não se sintam perdidos quando eu estiver falando das coisas. Então, esse texto ele é importante para vocês entenderem, né, um pouquinho já do que eu vou falar na próxima aula para vocês explicar com mais cuidado alguns pontos. Então, leiam esse texto para se prepararem para a próxima aula, me enviem o glossário do texto. Se você tem como mandar digitado pelo computador, né, tudo bonitinho, pode me mandar. Mas se você não tem computador, se você não tem como fazer no Word, você pode fazer no caderno, tirar a foto, enviar pelo Google Classroom, não tem problema. Se você não está conseguindo acompanhar as aulas pelo Google Classroom, você vai lá na escola, entrega as suas atividades dentro de um envelope, onde... Então, vocês podem entregar essas atividades lá na escola também, no envelope, com o meu nome, com a sua turma escrito também, que é para eu saber de qual turma é. Coloque o meu nome e não se esqueçam, obviamente, de todas as atividades, através de qualquer meio que vocês vão me enviar, elas têm que ter um cabeçalho identificando vocês, identificando a sua turma, para que eu possa validar a sua participação na aula, certo? E aí, tem gente que está um pouco atrasado, que não conseguiu entregar todas as atividades. Eu só peço que quem estiver nessa situação venha falar comigo, a gente conversa e a gente se entende uma forma de vocês não ficarem prejudicados, porque eu sei que não está... cada um tem suas especificidades, tem seus problemas. A minha ideia não é dificultar para ninguém, mas conversa comigo para ver qual é a melhor forma de você fazer isso. Quem já começou a fazer as atividades atrasadas, faz primeiro as atividades mais antigas, certo? Por quê? Porque a gente já tem que começar a lançar essas notas. Tem professores que já fecharam, inclusive, as notas de vocês. Eu tô um pouco atrasada com os meus diários, mas a gente pode... Eu vou começar a colocar essas notas no sistema, e aí é interessante que quem está fazendo atrasado comece das atividades mais antigas para as mais recentes, certo? Então, a atividade de hoje é o glossário desse texto que eu vou mandar para vocês. E aí vocês me enviem de uma dessas formas aí, qual for mais fácil para vocês, não esquecendo sempre de colocar
cabeçalho completo, de caneta, de forma legível. Tem gente que tira umas fotos que não dá para eu entender nada, então tentem tirar a foto num lugar mais claro, tentem tirar a foto com o celular reto, né? Tem gente que tira foto torta, assim, a gente não consegue nem ler o que está escrito. Então, se esforcem aí para mandar de um jeitinho que eu consiga ler, para poder validar as atividades de vocês, tá bom? Então, a aula de hoje é isso, é só um bate-papo mais rápido, quer dizer, bate-papo não, né, que eu falei e só vocês só ouviram. Mas nas próximas semanas, eu vou começar a realizar com vocês também as videoconferências, as videochamadas, para que vocês também possam falar um pouquinho e a gente conversar melhor. Não tem problema nenhum vocês me mandarem as dúvidas que vocês tiverem pelo WhatsApp, podem me mandar, eu já voltei a atender pelo WhatsApp, então eu tô nos grupos das turmas todas, podem me mandar as questões de vocês, só que eu não respondo todos os dias. Quem já me mandou algumas dúvidas, quis falar comigo, percebeu que eu respondo nos dias em que eu trabalho, né? Eu tô respondendo por 3 dias na semana. Então vejam lá no WhatsApp os dias e o horário que eu tô respondendo. Se você não puder me mandar mensagem nesse momento, pode me mandar em outro horário, mas eu vou responder nesses horários em que eu tô disponível para atender vocês, certo? Então, a atividade de hoje é isso. Essa foi nossa aula. Um beijão para vocês e até semana que vem.